Olá, tudo bem? O meu nome é Tatiana, eu sou professora de matemática e nós estamos aqui hoje para dar continuidade ao nosso conteúdo do 8º ano. Então, vejam, o que nós vimos nas últimas aulas? Nas últimas aulas nós vimos sobre caso de congruência de triângulo. Então, olha lá, nós vamos fazer uma revisão bem rápida do primeiro caso de congruência de triângulo, que é o caso LLL. Então, o que ele diz? Quando 3 lados de um triângulo forem congruentes, os 3 lados de outro triângulo, então os 2 triângulos são congruentes, é o caso LLL. O que quer dizer? Que os 3 lados são iguais. Se eu pegar um triângulo, recortar e sobrepor sobre o outro triângulo, então eles vão ter a mesma medida, eles são congruentes. O primeiro caso, LLL. Isso nós vimos na aula passada. Veja, no desenho eu tenho um típico caso de congruência de triângulo. Então vocês podem pegar, recortar conforme as medidas e verificar que ao colocar um sobre o outro, eu vou ter o caso LLL. Então veja, o lado AC, que é igual a 2 centímetros, vai ser igual ao lado EF, são congruentes. O lado AB, ele vai ser congruente ao lado ED, os dois 3 centímetros. O lado BC vai ser congruente ao lado FD, que é igual a 3,61 centímetros. Então, se eu recordar com as mesmas medidas e colocar um sobre o outro, eu verificarei que eu tenho um caso de congruência lado, lado, lado. Certo? Isso nós estamos revisando da última aula. Vamos continuar. Primeiro desafio. Se 2 triângulos tiverem os 3 lados congruentes, então o caso de congruência será LLL? Sim ou não? Bem rapidinho, copiem no caderno de vocês. Então, só para recordarmos, se eu tenho 3 lados iguais, 3 lados congruentes, eu tenho sim um caso de congruência LLL. Então, a minha resposta será a letra A. Resposta sim. Vamos continuar? Olha lá, eu tenho outros casos. Aqui é o meu segundo caso de congruência LAL. Então, quando 2 triângulos possuem 2 lados congruentes e um ângulo correspondente entre esses lados, eu tenho congruência de triângulo. Ou seja, eu preciso seguir uma ordem. Veja, eu tenho lado, eu tenho ângulo e tenho lado. Observem o desenho aqui abaixo. Veja, eu tenho lado AC que mede 2 centímetros. Eu tenho lado EF que mede 2 centímetros. Eu tenho lado AB que mede 3 centímetros. Eu tenho lado DE que mede 3 centímetros. Eu tenho lado CB que não tem nada. Eu tenho lado FD que não tem nada. Vejam que entre o lado AC e o lado AB eu tenho um ângulo de 90 graus.
Entre o lado ED e o lado EF, eu tenho um ângulo de 90 graus. Então, se eu recortar e colocar um sobre o outro, ângulo de 90 graus em cima do ângulo de 90 graus, eu terei o segundo caso, que é LAL, lado, ângulo e lado. Vejam que é muito importante nós seguirmos essa ordem para ter esse segundo caso de congruência. Eu tenho o lado, eu tenho o ângulo, que tem que ser igual, ele tem que ser congruente, tem que ser o mesmo valor, e eu tenho o outro lado, que também tem que ter a mesma medida. Então, aí eu tenho o segundo caso de congruência. Vamos continuar? Primeiro desafio aqui sobre esse lado. Se dois triângulos tiverem dois lados congruentes, e o ângulo correspondente entre esses dois lados forem congruentes, então eu teria um caso LAL. Eu vou dar um tempo para vocês copiarem e responder. Só olhar o slide anterior. Vejam o que ele está colocando. A ordem lado, ângulo, lado. Sim ou não? Se eu voltei ao exercício anterior, ao exemplo anterior, que fala que o segundo caso de congruência, lado, ângulo, lado, ou seja, eu tenho que ter um ângulo congruente, ou seja, eu tenho que ter um ângulo igual ao outro triângulo, então eu tenho o segundo caso de congruência, sempre respeitando essa ordem. Então, se eu pegasse o desenho anterior e colocasse um sobre o outro, eu diria que ele é um caso de congruência LAL. Então, a minha resposta aqui no segundo desafio é sim, ele é um caso de congruência LAL, que é o segundo caso. Vamos continuar? Olha lá, depois do segundo caso, eu tenho o terceiro caso, o caso ALA. O que é o caso ALA? Só por dedução, antes de eu ler aqui, A ângulo, L lado, A ângulo. Então, veja, aqui já é diferente do anterior. Eu tenho ângulo, lado, ângulo. Então, quando dois triângulos possuem um ângulo em um lado e um ângulo congruente, então esses triângulos são congruentes. A ordem das medidas aqui também conta, ou seja, a ordem da medida, tanto do ângulo como do lado, tem que ser iguais, tá? Ângulo, lado, ângulo. Vamos ver? Olhem o desenho aqui. Eu tenho dois ângulos e entre esses dois ângulos eu tenho um lado com uma medida. Eu tenho dois ângulos e entre esses dois ângulos eu tenho um lado com a mesma medida. Então, se eu pegar e colocar um sobre o outro e os ângulos forem iguais e a medida entre eles, eu tenho um caso de congruência ALA. Olha lá, não basta que os triângulos possuem dois ângulos e um igual. Não. É necessário que esse lado esteja entre os dois ângulos. Então, o que ele quis dizer aqui? Não basta ter dois ângulos iguais e os lados não forem correspondentes dentro desses triângulos. O lado ele tem que estar entre os dois ângulos. Por isso que é o meu terceiro caso, ângulo, lado, ângulo.
Esse terceiro caso, o lado que é congruente, ele tem que estar sempre entre os ângulos congruentes. Tá? Vejam que a ordem aqui é muito importante em todos os casos de congruência, tá? Primeiro, lado, lado, lado. O segundo, lado, ângulo, lado. O terceiro, ângulo, lado, ângulo. Vamos continuar. O terceiro quiz, vamos lá. Quando falamos que dois triângulos são congruentes, porque tem um ângulo, um lado e um ângulo congruente, é porque estamos falando do caso ALA. Será que é verdade? Vamos resolver? Vou dar um tempo para vocês. Então, gente, olha lá, se eu seguir a regra, né, do terceiro caso de congruência, eu tenho que tomar cuidado com o quê? Com os ângulos e com o lado entre eles, que tem que também ser congruente. Então, se eu tenho ângulo, lado e ângulo congruentes, ou seja, iguais entre os dois triângulos, eu sei que eu tenho um caso de congruência ALA. Então, a resposta desse exercício é a letra A. Sim, está correto. Vamos continuar? Olha lá, eu tenho, além do terceiro caso, eu tenho mais um caso de congruência que a gente tem que tomar bastante cuidado também, principalmente na sequência dele. Eu tenho lado, ângulo e ângulo oposto. Então, veja, eu tenho lado, ângulo e ângulo oposto, esse O aqui de oposto. Então, o que ele quer dizer? Quando dois triângulos possuem um lado, um ângulo adjacente, ou seja, ângulo adjacente nós já vimos também na aula passada, é aquele ângulo que está vizinho ao seu lado. É um ângulo oposto a esse ângulo e um ângulo oposto a esse ângulo congruente, então esses dois triângulos são congruentes. Então eu preciso de um lado congruente, eu preciso de um ângulo adjacente, ou seja, esse ângulo tem que ser vizinho a esse lado, e um ângulo oposto a esse lado. Tá? Então, eu tenho o caso LAAO. Vamos ver como é que fica no desenho. Olha lá, novamente, a ordem ela deve ser respeitada em todos os casos. O primeiro caso é o mais simples, porque é lado, 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 então não tem problema da gente decorar. Mas a partir do segundo caso, eu preciso cuidar da ordem. Nesse aqui, principalmente, tá? Por quê? Novamente, a ordem deve ser respeitada. Por exemplo, se o segundo ângulo observado não for oposto ao lado observado, ou seja, se ele não estiver do outro lado, o lado oposto, né, o ângulo oposto ao lado que eu estou mencionando, então não existe garantias de que os dois triângulos sejam congruentes. Então, por isso que eu tenho que tomar cuidado com a sequência do lado, do ângulo adjacente, ou seja, o ângulo vizinho a esse lado, e o ângulo oposto ao lado que eu estou mencionando. Então, vamos ver. Olha lá, eu tenho o lado,
Eu tenho o ângulo adjacente a esse lado, eu tenho o ângulo adjacente a esse lado, é o ângulo vizinho ao lado que eu estou mencionando. E eu tenho o ângulo oposto ao lado que eu estou falando. Eu tenho o ângulo oposto ao lado que eu estou me referindo. Se eu recortar e colocar um sobre o outro, eu terei daí o quarto caso de congruência, que é o LAAO. Sempre cuidando da sequência. Vamos pôr em prática? No caso de congruência de triângulo, devem seguir uma ordem. Exemplo, LAAO. Ou seja, lado, ângulo adjacente e ângulo oposto. Será que é isso? Eu vou dar um tempo para vocês. Então, se eu for seguir a sequência de lado, ângulo adjacente e ângulo oposto, eu sei o quê? Que realmente existe uma congruência. Então, a minha resposta desse exercício também será sim, letra A. Então, veja, eu preciso seguir sempre a sequência. No primeiro caso não tem problema, que é lado, lado, lado. No segundo caso, que é lado, ângulo, lado, preciso tomar cuidado. No terceiro caso, que é ângulo, lado e ângulo, preciso também observar. E nesse quarto caso, lado, ângulo e ângulo oposto, tá? Então, a ordem tem que ser seguida. Esses são os tipos de congruência de triângulos. Vamos continuar? Aqui, sabendo que o ângulo externo desse triângulo mede 150 graus, qual a medida do x que pertence ao ângulo interno do triângulo? Então, eu quero saber a medida do ângulo x. Aqui, eu estou fazendo o quê? Uma revisão de duas coisas, duas ou três, até mais coisas que nós já estudamos. Ângulo externo, ele pode ser considerado a soma dos dois ângulos opostos não adjacentes a ele. Eu sei que o ângulo externo é o suplemento do ângulo interno. Eu sei que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Eu sei que esse símbolo dentro desse triângulo mede 90 graus, então é um triângulo retângulo. A partir de todas essas informações que nós viemos trazendo até aqui, eu consigo resolver esse exercício. Eu vou dar um tempo para vocês copiarem o desenho e resolverem da melhor forma que vocês acham.
Então, existem várias formas da gente resolver, mas eu vou para aquela que eu acho que é mais simples. Veja, se o ângulo externo dele é igual a 150 graus, o ângulo interno dele, na continuidade, tem que dar 180 graus, porque eles são ângulos suplementares, a soma dos dois é igual a 180 graus. Então, se o ângulo externo é igual a 150, para 180 vai ser igual a quanto? 30 graus. Se é igual a 30 graus, gente, eu já sei o valor de x. Olha lá, um ângulo vale 90, o outro 30. 2 vezes o quê? Que somando com 90 mais 30 vai dar 180. Então, vamos lá. Você falou demais e não explicou nada. Vamos ver? Olha lá, 90 mais 30 mais o 2x tem que ser igual a quanto? 180 graus. O que eu tenho aqui? 9 mais 30, 120 graus. Mais 2x igual a 180 graus. Eu vou deixar quem tem letra de um lado e quem não tem, coloco do outro lado junto com o 180. Então, 180 mais 120 passa para lá como menos 120. 2x vai ser igual a quanto? 180 menos 120, 60. X vai ser igual a 60 divididos por 2, porque o 2 está multiplicando, passa dividindo. X vai ser igual a 30 graus. Então, se o valor de x é igual a 30, quanto que mede aqui esse ângulo? Olha lá, 2 vezes 30 igual a 60. Mas a minha resposta vai ser de 30 graus. Porque eu quero o valor de x e não do ângulo. Então, olha lá, qual a medida do x que pertence ao ângulo interno do triângulo? 30 graus. Se eu pedisse o ângulo, daí seria 60 graus. Joia? Vamos continuar? Sabendo que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus, o valor de x no desenho é... Então, vocês vão fazer a mesma coisa do exercício anterior. Veja, a soma dos ângulos internos é igual a 180 graus. Eu tenho aqui um ângulo x, eu tenho um ângulo 7x e eu tenho um ângulo 2x. O que eu vou fazer? Eu vou somar todos os ângulos e vou igualar a 180 graus. Eu vou dar um tempo para vocês me darem a resposta. Se vai ser igual a 18 ou igual a 180 graus. Vamos lá?
Se eu voltei ao que precisa ter como existência de um triângulo, que a soma dos ângulos internos é igual a 180 graus, como é que eu vou resolver esse exercício? Eu vou pegar todos esses ângulos que eu tenho, x mais 7x mais 2x, e igualar a 180 graus. Vamos lá? Então, x mais 7x mais 2x igual a 180 graus, que é a soma de todos os ângulos internos de um triângulo. Todos eu vou somar. 2 mais 7, 9, mais 1, 10x. 10x igual a 180 graus. A letra fica do lado de cá, igual a 180. O 10 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, x vai ser igual a quanto? 18 graus. Então, voltando ao meu exercício, eu não estou pedindo aqui o valor de cada ângulo. Eu estou pedindo o valor de x. Então, x vale quanto? 18 graus. Caso eu viesse a pedir o valor de cada ângulo, eu substituiria no x. Então, aqui x seriam 18, aqui seria 7 vezes 18 e aqui 2 vezes 18, acharia o valor de x de cada ângulo, sendo que a soma deles tem que dar 180 graus. Vamos continuar? Outro desafio, podemos classificar os triângulos quanto aos lados e quanto aos ângulos? Isso nós acabamos de olhar, sim ou não? Um minutinho, vamos lá. Então, realmente, nós estamos vendo hoje, estamos recordando a outra aula que nós falamos do primeiro caso de congruência, sim, nós podemos ter casos de congruência quanto aos ângulos e quanto aos seus lados. Quais são eles? Lembra que nós trabalhamos hoje e na última aula? Lado, 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 ângulo, lado, ângulo, lado, 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 ângulo adjacente e ângulo oposto. Sempre seguindo a sua regrinha lá na sua sequência. Então, a resposta desse quiz é sim, nós podemos ter congruências de triângulo quanto ao seu lado e ao seu ângulo.
Continuando, podemos classificar os triângulos quanto à sua congruência comparando 2 a 2? Sim ou não? Podemos ou não? Pode responder um minutinho. Então, a resposta é sim. Se eu pegar o triângulo e sobrepor, recortando e sobrepô-los um ao outro, e eu conseguir ver que existe congruência entre seus lados e os seus ângulos, eu tenho, assim, eu consigo comparar dois triângulos 2 a 2. Então, a resposta é sim. Vamos continuar. Olha aqui, vamos lembrar o que é bissetriz de um triângulo? Vocês lembram o que é bissetriz? Definimos a bissetriz de um ângulo como sendo uma semi-reta que parte do vértice do ângulo e o divide em dois ângulos da mesma medida. Então, tanto no ângulo de dois segmentos como de um triângulo, a bissetriz ela vai fazer o quê? Ela vai dividir o seu ângulo, que está saindo a partir do seu vértice, em duas partes iguais, ou seja, em dois ângulos iguais. Isso nós estamos lembrando. Vamos continuar. Olha aqui, a bissetriz de um ângulo divide em dois ângulos congruentes. Acabei de falar. Logo, podemos dizer que um triângulo pode ter até 3 bissetrizes. O triângulo, se ele tem 3 vértices, 3 lados, ele pode ter 3? Vamos ver? Vou dar um tempo.
vai ser a resposta? Então, vamos recordar, olha lá, a bissetriz de um ângulo divide ele em dois ângulos congruentes, ou seja, em dois lados iguais. Tanto dois segmentos de reta como um próprio vértice do triângulo. Se eu tenho três vértices, eu tenho três pontos ali do triângulo, três lados, três ângulos, eu tenho três bissetrizes. Sim, eu tenho três, então a resposta é a letra A. Vamos continuar? Olha lá, outro caso de bissetriz. Conforme o desenho do ângulo A, o ângulo A, ele tem uma bissetriz que passa por ele. Qual o valor que ficará se ele mede 4 graus? Então, veja, eu tenho o vértice A, que a partir dele eu tracei uma bissetriz. Dessa bissetriz eu tenho dois triângulos. Dessa bissetriz, desse ponto A, aqui desse vértice A, quando eu passei a bissetriz, eu dividi ele em lados congruentes ou não. Eu vou dar um tempo para vocês resolverem.
Para finalizar, olha lá, se eu estou falando em bissetriz, eu estou falando na divisão do vértice em dois lados iguais. O ângulo vai permanecer 4 graus, mas a partir do momento que eu divido, traço a bissetriz, eu vou dividir esse ângulo de 4 em dois lados congruentes, em dois ângulos congruentes. Então, qual vai ser a minha resposta? Letra B, 2 graus. Veja que eu tracei a bissetriz a partir do vértice A, eu vou ter dois ângulos, um medindo 2 graus e o outro medindo 2 graus, certo? Então, hoje nós vimos o quê? Nós vimos casos de congruência de triângulo, nós demos uma revisada em ângulos externos, ângulos complementares, suplementares, nós vimos também a existência do triângulo, que a soma é igual a 180 graus, vimos agora a bissetriz e também demos uma olhada na mediatriz. Joia? Bons estudos e até a próxima aula.